Aí, gente, a gente comprou esses materiais aqui. A gente comprou o telhado, mas também isso aqui faz parte dos materiais pro telhado, né? Aqui é os eletrodos, né? Aqui tem 1 quilo, que é pra poder... É como se fossem uns ferrinhos composto de solda, né? Eu acho. Que é pra poder tá colando os ferros um no outro, né? Que a gente comprou as ferragens também. E aí tem que cortar e emendar as partes, né? Lá na hora de fazer as montagens das amarrações de telhado. Aí tem 1 quilo aqui. Aí 2 discos, né? Que foi... 2 não, 3 na verdade. Que é o que vai precisar pra poder serrar as ferragens, né? Bota no aparelho lá e serra. Então compramos 3. E aqui tem, se eu não me engano, são 80 parafusos autobrocante. Vem nessa caixa aqui, ó. Esse aqui é o tamanho dele, só tá vendo? 12x4. Que é pra poder colocar fixar na telha, né? E no ferro. Pra poder a telha não voar, né? Claro, quando estiver ventando e tudo mais. Não é simplesmente colocar a telha em cima das ferragens, né? Tem que fixar ela. Os parafusos são assim, ó, tá vendo? Eles são bem grandes. Ó, aí a ponta dele é assim, ó. Por isso que chama autobrocante, ó, tá vendo? Ó, eles têm um alto poder de perfuração. Aí aqui tem 80 nessa caixa aqui, ó. E, gente, a gente comprou também esse disco aqui, ó. É um outro disco que o pedreiro pediu, né? Aqueles outros 2 lá é pra poder serrar tipo, cortar os ferros. E esse aqui é como se fosse pra dar o acabamento no lugar onde serrar, tipo, pra não ficar com aquelas partes espigadas, né? Aí ele serra, corta com o outro e passa esse aqui, ó, tá vendo? De como se fosse pra lixar, dar um acabamento. É um outro tipo de disco. E aí a gente comprou também esse tiner aqui, ó, de 1 litro. Porque a gente vai pintar. A gente não, na verdade, quem vai pintar vai ser o pedreiro, né? Que a gente já comprou os ferros e mandou pra casa dele. E aí a gente decidiu pintar com uns argão, que é tipo um antiferrugem, sabe? Como se fosse uma camada protetora. Porque como é ferro e vai levar chuva e tudo mais, né? Aí a gente quer passar primeiro, né? Usar argão, permeabilizante, pra não enferrujar. E depois é que a gente vai colocar as telhas por cima. E aí esse thinner aqui é pra poder misturar nesses argão, né? Que é um outro produto, né? Que já tá lá também na casa do pedreiro, que a gente comprou já faz um tempo, por isso que eu mostrei pra vocês. E aí vai misturar, né? Pra, tipo, dissolver. E aí tá passando nos ferros. E, gente, a gente veio hoje aqui na casa, né? Na obra. Agora não é mais terreno, é obra, né? Construção. Como vocês podem ver, ó, tô aqui na lateral. A gente veio aqui porque a gente veio dar uma olhada nas telhas, né? Que a gente comprou os material para pintar, né? Antes de cobrir a casa. Mas a gente veio ver aqui se tinha como a gente espalhar algumas telhas para ficar mais fácil. Porque para mim vir para ajudar minha esposa é meio complicado, né? Por causa da neném. E aí ele veio também ver se ele conseguia tirar do lugar ele sozinho, né? Pra, tipo, fazer um teste. Mas só que é muito pesado, porque as telhas é muito grande. E aí para mim, aqui tá um mato, vocês nem imaginam. Choveu. E aí, assim, para eu poder ajudar ele, eu teria que colocar neném em algum lugar, né? E tá disponível as mãos livres para ajudar ele. Só que aí aqui tá muito mato. Só se colocasse dentro de casa, né? Mas mesmo assim, eu acho que eu e ele sozinho, eu vou ficar muito cansada. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra noção, ó, tá vendo? Como é que tá o mato por aqui, ó. Só pra vocês terem um... A gente tá aqui, a gente já vai embora também, que a gente tá correndo por causa da chuva. Como é que tá o tempo? Ó, o matagal que tá aqui no fundo, ó. As telhas tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Meu marido tá ali com radaça. E aí aqui, ó, tá as telhas, ó. Todas as telhas aqui. São 30 telhas, ó, tá vendo? Que é pra cobrir a casa toda. E aí, ó, daqui até lá, ó, tá vendo? Então a telha é grande. Pra mim e ele pegar, vai ficar pesado. A gente tá estudando como é que a gente vai fazer, né? Porque a gente queria passar a resina, né? Antes de cobrir, pra evitar molhar, né? Pra não dar infiltração e tá mofando. Igual o telhado da casa que a gente mora, né? Que é assim, como não foi pintada, né? A telha, como recebe água quando chove, aí ela tipo toda mofadinha, né? E fica caindo um pozinho
dentro de casa, porque também ela tá velha, né? E aí futuramente a gente vai forrar a nossa casa, então a gente queria passar um andemão pelo menos por cima, né? Mas a gente tá estudando como é que vai fazer. Pra não molhar, não receber chuva. Ó, tá ali embaixo. Todas as telhas, tá vendo? Olhar direito, mostrar direito pra vocês aqui, porque a chuva tá ali, bem pertinho, ó. Eu deixo assim aqui, mas eu fico morrendo de medo, porque o pedreiro, se jogar pra cima do telhado da casa, vai ser só final de semana. E aí ficar aqui, escondidinho lá de fora, eu tenho medo, porque tem mesmo de gente construindo, né? A gente não pode vacilar. Mas enfim, né? Não tem muito o que fazer, né? Quando a gente voltar a cobrir, eu atualizo vocês, ó. E olha só o mato que tá aqui, ó. Meu esposo capinou esses dias, ó. Foi dar uma chuvinha, como é que tá? Ele quer limpar um pouco aqui no fundo, ou limpar tudo. É porque também tá chovendo agora, então não faz muito sentido ficar limpando, porque vai voltar a crescer de novo. Aí, gente, ó, ele usou toda essa terra aqui, ó, tá vendo? Da cisterna, ou da fossa que foi cavada, ó, tá vendo? E ainda sobrou esse tanto de terra, ó. Apesar que ainda falta um pouco em um dos quartos, né? Quando ficou faltando. Eu venho aqui da frente. Aí, ficou faltando colocar mais no quarto da gente, ó. Vou mostrar por aqui. Naquele ali, ó. Tá vendo? Tem um montinho de terra aqui. Ficou faltando colocar. Ele colocou no banheiro onde faltava e no quarto da Radassa. Aí, lá no quarto da gente ficou faltando um pouquinho, né? Eu não vou entrar porque a gente tá com pressa, né? Da chuva. Ele tirou também alguns entulhos que tava aqui dentro, ó, aqui na parte da sala, lá na cozinha também, depois do balcão aqui, ó. Tinha alguns entulhos, e aí ele conseguiu tirar e jogar pra fora. Aí ele tá aproveitando, né, a galanta do pedreiro pra fazer isso, colocar até onde faltava, pra quando for vir dar o piso já tá meio que apilado, porque como tá chovendo, né, já meio que apila. E também pra colocar os blocos, vou voltar aqui, ai, esses blocos aqui, ó, tá vendo? Esses blocos aqui é nosso, tá aqui na rua, e essas canaletas aqui, ó, deixa eu ir mostrando pra vocês, que eu pedi meu esposo pra já ir andando pra eu acompanhar ele depois para a chuva. Ó, tá um pouco de sol, mas o tempo aqui vira e muda rapidinho. Ó, como é que tá aqui o tempo bem verde. Sim, aí voltando aqui, que eu começo a falar uma coisa sobre muito aleatória. Essas canaletas aqui, ó, todas é nossas, a gente vai botar lá no fundo. E esses blocos aqui, ó, tá vendo? Também é nosso, tá aqui na rua, ó, vocês podem ver. Tá meio que no cantinho da estrada, ó. Aí, aquele restante de brita ali também é nosso, ó, aqui na frente, vocês conseguem ver, a gente vai juntar, levar lá pro fundo, vai misturar com a outra. Aqui tá os entulhos que ele tirou lá dentro de casa, tá vendo? Pra não jogar no... O pedreiro vai colocar, provavelmente, só no final de semana que vem, né? Vai ficar aí mais de uma semana, esses materiais aqui. Porque como eu falei pra vocês, a gente só ia pedir depois que colocasse as ferragens no telhado. Mas aí como a gente pediu na intenção de pintar antes, como é muita telha, a gente pediu antes pra poder a gente estar pintando, né? Mas... eu não sei se vai dar, né? Eu não vou poder, muito provável que eu não consiga vir ajudar meu esposo, então talvez a gente está estudando a possibilidade de pintar depois que cobrir, né? E quando já estiver por cima da casa, passar, né? Pintar por cima, quando já tiver a cobertura certinha. Mas a gente queria cobrir assim, né? Porque ia pintar de um lado, do outro, né? E fazer certinho era melhor. Mas aí vamos ver o que a gente vai fazer. E aí, como eu falei pra vocês, ó, como é que tá o matagal. Aí meu esposo falou que ia ver se ele ia limpar aqui, pelo menos um pedaço. Porque ele tá colocando a terra, aproveitando pra colocar a terra, né? Ele só ficou faltando um pedacinho do quarto pra poder... aí ele tá usando a galinheta do pedreiro, né? Aproveitando. Aí ele disse que ia limpar aqui no fundo pra poder carregar aqueles blocos de lá da frente, que tá tipo na rua, né? Na estrada. O bloco e as canaletas, né? E colocar aqui no fundo pra ficar mais guardado, né? Pra sair da rua também, né? Então... a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Gente, como eu ia falando pra vocês, né? Meu marido já tá lá na frente. Vou acompanhar ele. Pedi pra ele ir na frente por causa da chuva, né? Deixa eu ver aqui se é cidreira. Não, esse matinho aqui, isso aqui era cidreira. Que é bem do lado do meu quintal, seria bom, né? Aí, que nem eu falei pra vocês, tem esse restante de bloco, né? Que a gente vai estar usando depois, né? Tem várias coisas ainda pra gente finalizar na casa. A gente vai estar usando sim. E aí, agora com a neném, é mais restrito, né? Pra me ajudar ele, né? Porque... pra vir com ela, a gente não tem transporte, né? Pra vir na bicicleta com ela não tem como. E aí pra gente vir de lá de casa, a gente gasta um tempo andando com ela no colo, porque ela tá pesadinha. Aí pra vir gasta um tanto, pra ir também. E aí a gente tem que vir antes do sol esquentar. Quando meu marido vem fazer alguma coisa, ele vem tipo 5h30. Mas aí 5h30 com ela, às vezes ela tá dormindo ainda. E também é cedo, e também pode estar chovendo. Então, pra gente vir esse horário com ela é ruim. E... a gente tem que vir cedo pra voltar tipo 8, 9 horas, quando o sol começa a esquentar. Então pra mim com ela é ruim. E à tarde também não tem como, né?
Então, a gente vai ver como é que vai fazer, né? Então é isso, gente. Qualquer coisa que for atualizando aqui, eu vou mostrar eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!